Fala galera, tudo bem com vocês? Está começando mais um Resenhando com Cid Júnior. Hoje, sexta-feira, hein? O programa é gravado, nós vamos colocar no ar aqui na sexta-feira para você. Sexta-feira, véspera de final de semana importante que tem decisão da Copa do Brasil. E lembrando você, domingo tem aqui no Resenhando Vasco da Gama e Corinthians que se enfrentam na finalíssima da Copa do Brasil. 18 horas a bola rola, eu narro para você junto com toda a equipe de esportes, Cássio Oliveira, Dedê Pereira, todo o timaço em cadeia com a 101 FM, a número 1 do futebol em Presidente Prudente. Maravilha? E hoje um dia muito especial, nós vamos receber aqui o professor Antônio Carlos Zago. Já vou colocar ele na tela aqui para a gente começar a resenha. E aí, professor, tudo bem? Boa noite, né? Porque o programa vai para o ar às 6h30. Boa noite para você, que satisfação tê-lo conosco. Boa noite, é um prazer participar, Cid. Prazer é todo nosso, que legal. Estava até comentando fora do ar aqui que 13 anos atrás a gente teve até uma certa convivência quando você, junto com o Bernardo, iniciou o projeto lá do Grêmio Prudente. Mas 13 anos é tempo para danar, hein? Eu vou dizer uma coisa. O professor, primeiro, antes de falarmos até dessa ligação com o Grêmio Prudente, queria falar um pouquinho sobre sua carreira, né? Eu estava até, obviamente, dando uma estudada sobre a sua carreira e vi que você começou como centroavante lá atrás e depois foi parar na zaga. Queria que você pudesse contar como que foi essa transição. Bom, eu comecei minha carreira no Biratã, em Dourados, né? E comecei como centroavante, como meia, até o que chamou a atenção do São Paulo na oportunidade foi que eu fui artilheiro do campeonato sul-mato-grossense em 1986. E aí o São Paulo tinha um olheiro no São Paulo que chamava Pupo Jimenez, que foi de Marília, descobriu vários jogadores, Cafu, Elivelton, Miller, Silas, quase os melhores jogadores daquela época ali, foi ele que descobriu praticamente. Então, assim, ele foi ver 2 jogos meus, lá em Dourados, um em Dourados e outro em Campo Grande, e nos 2 jogos eu acabei fazendo um gol. Aí eu fui para um período de teste no São Paulo, logo no primeiro treino eu acabei fazendo 2 gols também, e fiz em cima de Oscar e Dario Pereira, né, que até hoje é considerado uma das melhores zagas do São Paulo. E ali eu já fiquei no São Paulo. E o Cilinho, com o decorrer do tempo ali, ele foi me passando para meia, joguei alguns jogos, depois para volante, e aí no Expressinho eu comecei a jogar de líbero. E aí eu fiquei ali, né? Fiquei ali com o Cilinho, depois o Carlos Alberto Silva acabou chegando também. Eu joguei alguns jogos ali, com o Furlan, cheguei a jogar até na lateral direita, e depois fui efetivado praticamente pelo Tele Santana como zagueiro mesmo. Mas assim, essa transição toda foi feita com o Cilinho, ele que foi encontrando uma posição no campo para mim. Que legal, né? São as histórias do futebol. E você eu acho que pouquíssimos atletas têm o privilégio de atuar nos 4 grandes de São Paulo, né? Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos. E o que você pode falar dessa experiência, Antônio Carlos? Porque a gente sabe da dificuldade, você jogar em time de massa não é fácil, e você defender 4 camisas pesadas do mesmo estado, obviamente que no início deve ter passado por alguma rejeição do torcedor. Não sei lá no passado, quando você jogava, mas hoje, com certeza, o cara que passar por os 4 grandes de São Paulo, se isso voltar a acontecer, o cara vai receber uma rejeição muito grande, principalmente por redes sociais e tudo mais. Como é que foi para você jogar nessas 4 equipes? Bom, na minha época não tinha, né, as redes sociais, então parece que era mais fácil, né? Não só eu, como outros jogadores também passaram pelos 4 grandes, né? Eu sou o único que ganhou títulos nos 4 grandes, né, na história do futebol. Então, assim, para mim foi um privilégio. Eu acho que vai ser muito difícil acontecer isso hoje em dia, até porque os jogadores já começam em uma equipe, já se transferem diretamente para a Europa e acabam se fixando na Europa, ou então acabam voltando para um outro grande time, onde a situação financeira é diferente da minha época, né, que às vezes
nós tínhamos que trocar de time para poder ganhar um pouco a mais também. Hoje já não. Hoje, os jogadores, independente do time, por exemplo, se nós pegarmos a Série A do Campeonato Brasileiro, né, os jogadores recebem muito bem, né? Isso aí faz parte da carreira do jogador, porque é uma carreira curta e o cara tem que pensar nisso também, né? Mas, assim, jogar nos grandes, para mim, foi um sonho, né? Porque eu comecei no São Paulo, fui campeão no São Paulo, praticamente fiz parte daquele grande São Paulo do Tele Santana, depois Palmeiras, na época da Parmalat. No Corinthians, talvez tenha sido o menor período, né, que eu atuei, foram 8, 9 meses, e depois no Santos, 2 anos também, conquistando título brasileiro, título paulista. Então, para mim, foi um privilégio, né, poder defender as cores dos 4 grandes aqui de São Paulo e ganhando título, né, e jogando bem e demonstrando todo o meu amor que eu tinha, né, pelos clubes onde eu atuei. Eu sempre defendi as cores do clube. E isso que eu acredito que é o mais importante para um atleta, né? Então, assim, isso aí marcou. Hoje, assim, eu não vejo nenhuma rejeição por parte dos torcedores. O pessoal acaba me vinculando um pouco mais com Palmeiras e São Paulo, né? Até pelos títulos e pelo tempo que eu passei nesses 2 clubes, mas, assim, um relacionamento excelente com todos os torcedores. Você estava falando, né, de salários e tudo mais. Obviamente, lá atrás se pagava menos para os atletas do que está se pagando hoje, né? E a gente vê, né? Isso começa desde a base, né, Zago? Porque a gente já vê alguns garotos que ainda nem chegaram ao profissional já estão ganhando grandes salários. Mudou muito o futebol de lá para cá, né? Mudou bastante, né? Os valores aumentaram e muito, né? Se você pega alguns jogadores na época e compara com o salário dos jogadores de hoje, a diferença é muito grande, né? Imagine um Ronaldo jogando hoje, o tanto que não teriam que pagar para ele, Romário, Rivaldo, né? E não precisa ser esses jogadores de nome, outros que jogaram em grandes clubes aqui do futebol brasileiro também. Então, o futebol hoje paga-se muito bem. A estrutura que as equipes oferecem para os profissionais são as melhores possível. Então, assim, o atleta hoje só pensa em jogar futebol mesmo. Eu acredito que quando o atleta foca naquilo que ele está fazendo ali, tem tudo para fazer a diferença, independente do clube onde ele jogue. Hoje o atleta tem apenas essa preocupação, entre aspas, né? Aliás, você hoje como treinador, daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso, mas você acha que o futebol não está muito mimimi? Porque às vezes eu tenho a impressão, e aí, claro, não estou no dia a dia, não estou no vestiário, mas eu tenho a impressão que o jogador, quando não gosta de determinada coisa, determinada decisão do treinador, ontem, inclusive, né, na quarta-feira, nós vimos até o próprio Memphis deixando o gramado um pouco alterado, diríamos assim, né, com a substituição, não queria ter saído, aquela coisa toda. Você acha que hoje o treinador tem um papel, vou usar um termo assim que talvez não seja esse, mas de babá também? Porque antigamente, você que pegou no São Paulo, você acabou de falar, o Tele Santana, por exemplo. O Tele Santana, o cara chegava com carrão do ano lá, a gente já viu várias histórias dessas, mas o cara não tinha uma casa. Ele fazia o cara vender o carro para comprar uma casa. E hoje em dia, me parece que os jogadores estão mais, assim, precisando de babá, torce o nariz por poucas coisas. E aí já vai falar com o empresário, já não quer ficar no clube. Você acha que mudou muito isso também no futebol, não? Mudou bastante, né? Antigamente, praticamente, alguns jogadores que tinham empresários, né? Outros não, eu nunca tive. E acabei, assim... jogando nos 4 grandes aqui de São Paulo, na Roma, na Turquia, praticamente eu que gerenciava a minha carreira. Não sei se
Até porque, na época, a maioria dos jogadores não tinham empresários, né? Isso aí começou alguns anos depois. Mas, assim, hoje, tudo que acontece ali no dia a dia, parece que o jogador não tem a personalidade de talvez chegar e trocar uma ideia com o treinador, né? De como ele está se sentindo também, daquilo que ele acha que ele pode melhorar, que ele pode contribuir um pouco mais. E, assim... os jogadores reclamam de tudo hoje, né? Você leva uma pancadinha dentro do campo, o cara já coloca, né, no Instagram, mostrando a pancada. Isso aí antigamente não acontecia. Tudo o que acontecia dentro de campo ficava dentro de campo, ninguém levava para fora. Isso aí saía do estádio praticamente. Às vezes você encontrava alguns companheiros de profissão em restaurante e tudo, e você trocava uma ideia, mesmo você tendo discutido com esse determinado jogador dentro de campo. Hoje já não, hoje parece que o pessoal leva um pouco mais para o lado pessoal. E até o respeito mesmo com os treinadores, né? O treinador está ali para tomar decisão. E o jogador está ali para treinar bem. Eu falo sempre, o jogador ele está no clube para treinar. E se ele treinar bem, o treinador vai colocá-lo para jogar. Isso aí, né? Nenhum treinador... acredito que a maioria dos treinadores não leva nada para o lado pessoal. Então, assim, até porque é o dele que está na reta ali, ele tem que sempre colocar em campo os jogadores que ele acha que vai se encaixar melhor no esquema dele, entendeu? E os jogadores reclamam de tudo hoje, quando é substituído, quando leva uma pancada, falando mal de um determinado companheiro de profissão. Então, mudou bastante, né? Mas só que você tem que se adaptar a isso também, porque vai ser daqui para pior, na minha opinião, eu acho. Pô, então a gente concorda bastante. Eu também acho que o futebol está muito assim. Eu tenho apenas 38 anos, Zago, mas eu sou daquele cara que gosta do futebol raiz. O que acontece dentro das quatro linhas, se resolve dentro das quatro linhas e a vida que segue. Só que eu concordo plenamente com o que você falou. Acho que os caras estão levando muito pro lado pessoal. E o futebol não é assim, né? Mas fazer o quê? Bom, deixa eu só aproveitar aqui e mandar um abraço para a galera, os patrocinadores, falar da Parque Barbearia na 14 de setembro de 2800, 18997728906. Auto Oeste Chevrolet, em Prudente, Venceslau e Três Lagoas, 3 cidades, um só destino, seu carro novo. Leal Car Detail, atendimento exclusivo e um carro por vez, é referência em Presidente Prudente. Agende aí, 18981484727. Suco Prates, o único da fruta para o copo. Gitec Informática, acesse gitecinformática.com. 193 Automotivo Mecânica, essa você pode confiar. 18996979213 na rua Matias Berhardt 193. Tio de Pet Clínica Veterinária, tudo que seu animal precisa. Na Tio de Pet você tem, além do atendimento veterinário de qualidade, rações e acessórios para o seu pet. Fica na JK 2321 no Jardim Everest. 18998189850. Constru Serra também com a gente. Um abraço para toda a equipe da Constru Serra. Constru Serra fica na Alvino Gomes Teixeira 2112 no Parque Furquim, 1839045300. Cabonete, seja para jogar online, assistir suas séries favoritas ou fazer aquela live sem travar, a Cabonete garante conexão de verdade com planos que cabem no seu bolso. Chame no WhatsApp 0800 712 12. Cabonete há 30 anos conectando pessoas com qualidade. Ô, professora, falamos um pouco da sua história dentro de campo e a gente estava falando de outros assuntos. E falamos da garotada que vai surgindo, da base que já vai ganhando dinheiro muito cedo. E a gente vê também um movimento dos jogadores que mal atuam no Brasil e já são vendidos, né? A gente tem aí, por exemplo, o Endrick, recentemente, né? Nós temos o Estevão. Essa é a tendência do futebol, e aí eu ainda acrescento, mais por conta dos clubes que estão endividados ou não? Claro que no caso de Endrick e Estevão, não é isso, porque o Palmeiras está muito bem financeiramente. Tanto é que vende muito alto. Agora, se o cara chega lá com qualquer um, diríamos assim, para comprar um atleta do Corinthians, que tem quase 3 bilhões de dívidas, o Santos, que também está mal das pernas, assim como o São Paulo, os caras compram muito mais barato. Como é que está essa relação, no seu modo de entender, de negócios das equipes grandes de São Paulo e também essa saída de jovens atletas? Bom, esse aí é o momento que passa algumas equipes do futebol brasileiro, né? Você mesmo citou
Corinthians, Santos e até São Paulo hoje, você chega com um determinado valor lá e acaba comprando um jogador que talvez você poderia segurar um pouco mais de tempo e vendê-lo por um preço bem mais alto ali na frente. Só que essas três equipes não podem se dar o luxo disso, até pela dívida, por tudo, pelo momento que atravessam. Enquanto que o Palmeiras já não, né? O Palmeiras já vende bem melhor porque a sua situação financeira é estável. Uma comparação do Endrick com o Estevão, os dois saíram muito jovens aqui do Brasil, na minha opinião, né? Mas isso faz parte também hoje daquilo que acontece no futebol internacional, né? As equipes do exterior querem jogadores novos para poder lapidá-los e fazer com que eles se encaixem daquilo que é o futebol europeu. Eu acredito que o Endrick poderia ficar um pouco mais, que, na minha opinião, é um jogador que não estava ainda amadurecido para o futebol europeu, né? Mesmo com a sua idade, né? São características diferentes. Você vê que o Estevão já chegou e é titular no Chelsea, né? E fazendo grandes apresentações, sendo titular da seleção brasileira. Então, acho que o único erro aí, né? Não sei se foi do Palmeiras, ou talvez dos representantes do Endrick, na minha opinião, eu acho que o Endrick teria que ter ficado um pouco mais aqui no Palmeiras e depois ter saído, né? Agora ele foi emprestado por Lyon, espero que ele possa fazer gols, né? E um bom campeonato no Lyon, porque para mim é um jogador de qualidade, é um jogador que pode ajudar muito a seleção brasileira no futuro. E voltando ao Estevão, é um jogador praticamente pronto, né? O cara tem uma cabeça impressionante. Eu não sei, eu não conheço muito bem as pessoas que estão perto dele, mas assim, são pessoas que estão colocando o Estevão aí, quem sabe, futuramente, para ser o melhor jogador do mundo, para estar entre os 3 melhores ali, sempre brigando por essas posições, porque é um jogador que eu gosto e muito, e, na minha opinião, tem tudo para ser titular da seleção brasileira no próximo Mundial. Também tem esse entendimento. Talvez, eu acho que falta um pouco de time das coisas, né? O Endrick acho que precisava ter rodado um pouco mais dentro do futebol brasileiro. E sofreu muito, cara, quando chegou na Europa. Eu concordo plenamente. Você já que a gente está falando de vendas de jogadores, né? O Palmeiras vem faturando muito, principalmente também, não só com as vendas, mas também com as conquistas. Tudo bem que esse ano não foi um ano de conquistas, mas um vice-campeonato também dá muito dinheiro, não é só o campeão que ganha bem, né? O vice também leva uma boa bolada. Você acha que Corinthians, São Paulo, Santos estão muito atrás do Palmeiras em termos de organização financeira? E se o Corinthians vai bater 3 bi de dívida, você acha que isso é possível ser pago? É pagável? Eu acho que tem que encontrar uma solução para poder pagar, né, a dívida do Corinthians, que é uma das maiores do futebol brasileiro, né? O São Paulo também está caminhando para esse lado e é uma pena, até porque o São Paulo, começo dos anos 90, anos 2000, era um exemplo de clube para todos aqui no Brasil. E eu tive a oportunidade de fazer parte do início do São Paulo no começo dos anos 90, né? O São Paulo era o único time no futebol brasileiro a ter um centro de alto rendimento, com toda a estrutura, com tudo bem voltado mesmo para a preparação dos atletas. Era o time que mais revelava jogadores nos anos 90 e anos 2000. E depois, algumas más administrações acabaram fazendo com que o São Paulo mergulhasse em dívida, uma equipe que quase não ganhou título aí nos últimos anos. Então, assim, é uma pena. Enquanto que as outras equipes, como o Corinthians, tudo, teve, né, anos bons, que poderia ter sido administrado de uma outra maneira e acabaram se endividando
ainda mais. Então, assim, é difícil você encontrar uma solução para essa dívida grandíssima que tem esses dois clubes, né? Que são duas potências aqui do futebol brasileiro. Não é fácil, é uma situação bem complicada mesmo. E você acha que o Palmeiras está muito à frente dessas equipes, não só financeiramente, mas em termos de organização do futebol? Bom, eu acredito que sim, até porque o Palmeiras vem trabalhando muito com a sua base, né? O Palmeiras, acho que é o time que mais revelou jogadores aí nos últimos anos. Eles têm uma estrutura, uma metodologia dentro da categoria de base, que é aquela que tem que ser feita em outras equipes também, né? Praticamente o Palmeiras tem um estilo de educar os jogadores, né? Você vê que teve um jogador que deu problema, aí não sei o que aconteceu no Sub-17 aí há um tempo atrás, eles praticamente tiraram o Sub-17 da competição, né? Porque alguns empresários estavam querendo dar uns pitacos ali dentro e praticamente fizeram isso. Então, o Palmeiras passou como é que fala? Quebrou uma barreira, né? Isso, quebrou uma barreira, né? O Palmeiras fez com que as pessoas que queiram ter jogadores dentro das categorias de base do Palmeiras sabem que quem manda no atleta é o Palmeiras e não é os empresários, os pais, né, pessoas de fora. O Palmeiras tem a sua metodologia. E eu acho que isso aí é importante. O Palmeiras deu um sinal que é ele que manda, né? Eles têm a direção para formar o jogador de futebol, para formar o homem também, para que ele tenha uma ótima carreira no futuro. Então, assim, o Palmeiras está um passo à frente, 2 passos à frente da maioria dos clubes aqui do futebol brasileiro. Não tenha dúvida. Ô professor, agora, saindo um pouco vamos dizer assim, da parte de campo, como analista, vamos falar da sua carreira, né? Você que, inclusive, é interessante a sua carreira dentro do futebol. Primeiro como atleta, depois como dirigente, treinador. Você passou em todos os âmbitos do futebol, vamos dizer assim, conhece todas as áreas. Mas eu queria falar do treinador agora. Como é que está a carreira? Você que teve agora no Botafogo da Paraíba, como é que está a projeção? O que você pode falar do momento? Bom, eu fui para o Botafogo atendendo pedido praticamente de um amigo, né? O Galo eu conheço há muito tempo, era um cara que estava precisando de uma ajuda no Botafogo, e depois que eu cheguei no Botafogo, as coisas não caminharam como nós tínhamos conversado antes, mas também isso aí faz parte do futebol. A minha amizade com ele é a mesma, né? Fora da nossa profissão. Não foi um ano profissionalmente bom para mim, até porque eu trabalhei muito pouco, né? Então, assim, esperando a oportunidade de começar o ano trabalhando. Tem sempre algumas sondagens, mas, por enquanto, nada de concreto, né? No aguardo e vamos ver, se Deus quiser, a gente começa o ano trabalhando. E como é que foi a experiência de treinar a Bolívia, professor? Bom, eu acredito que tudo na vida você tem que pegar como ver o lado bom das coisas, né? Para mim foi a minha primeira experiência treinando uma seleção, que é muito diferente de você treinar um clube, né? No clube você tem que estar ali no dia a dia, em contato com os jogadores, em contato com o pessoal que trabalha dentro do clube. Enquanto que na seleção é mais você analisar os jogadores, você mais por trás, né? Nos bastidores, olhando aquilo que vai acontecer com os jogadores que praticamente você tem na lista. Então, assim, foi uma experiência muito boa, uma experiência também que ajudou muito a Bolívia a se classificar para a repescagem agora, porque nós tínhamos um estádio no alto de La Paz, que é onde a Bolívia manda os seus jogos hoje. E eles fizeram a reforma do estádio para que a gente pudesse jogar, né,
quando eu estava lá como comandante da Bolívia. Fui eu que pedi a reforma do estádio, até porque é um estádio que está a 4 mil metros de altura e é muito difícil para o adversário jogar, né, nessa altura. Então, assim, os jogos que a Bolívia jogou no alto até agora, eu acho que foi um empate e 4 vitórias, e agora a gente vai ver na repescagem o que ela vai fazer jogando no México. Mas, assim, foi uma experiência muito boa, fiz uma renovação praticamente dentro do futebol boliviano em geral. Nós tínhamos uma média de idade na seleção quando eu comecei a trabalhar de 31 anos e eu baixei para 25. Então, assim, rejuvenesci muito a seleção boliviana e a gente espera, né, que a Bolívia possa conquistar um lugar na próxima Copa do Mundo, porque foi um início de trabalho meu, né, no qual eu ajudei bastante a chegar onde a Bolívia está hoje. Eu ia te perguntar se você sofreu muito com a altitude, mas você fez a galera sofrer muito com a altitude também. É o 12º jogador, professor? Oi? É o 12º jogador? Ah, eu acho que é o primeiro jogador, viu, tratando-se da Bolívia, sabe? Até porque a diferença é muito grande, né? Assim, para nós, quando eu cheguei em La Paz, praticamente eu demorei 1 mês, 40 dias para me adaptar. Depois você se adapta bem e aí você vive como um passeio. Mas, assim, para uma equipe de futebol, quando vai jogar lá, não adianta fazer nada, não tem preparação. A melhor preparação é se essa equipe pudesse ficar 30 dias lá se preparando para o jogo, coisa que é impossível que aconteça isso. Mas, assim, e é o que a Bolívia tem que tirar de proveito, até porque a maioria dos jogadores do futebol boliviano jogam no alto. Quando a Bolívia tiver os seus principais jogadores jogando no exterior, jogando nos países nível do mar, aí sim a Bolívia vai poder jogar em Santa Cruz de la Sierra. Enquanto isso, a Bolívia vai ter que jogar em La Paz para tirar proveito de tudo isso. E faz parte do futebol, são as estratégias do futebol, não tenha dúvida. Isso. Colégio Criarte, desde 1991, oferecendo educação de qualidade, educação infantil, ensino fundamental, médio e cursos profissionalizantes. Na rua Antônio Furtado, número 40, Vila Industrial, Colégio Criarte. Tips Container, sua opção de lanches em Prudente, na João Gonçalves Foz, 437, no Parque do Povo. Aberto desde as 18 para você saborear o melhor em lanche, no 1839171090 você pede. Porque se sua fome pede lanche, lanche tem que ser Tips Container. Baterias é Baterax, você sabe, lá tem baterias para automóveis, caminhonetes, caminhões, ônibus, tudo com a qualidade Baterax. Na Coronel Marcondes, 1841, 18997601314, baterias Baterax. Malacrida Tintas, na Avenida Coronel Marcondes, 2041, 18997223705. Tem também na Alvino Gomes Teixeira, 2470, além de Regente em Martinópolis. Ross Shop, o sucesso da sua festa. Pensa no 18997427178. Dr. Caio Cerávulo Lemos, ortopedista e traumatologista. Atua na área de oncologia ortopédica, tumores ósseos, cirurgia de quadril e tratamento de dor com terapia de ondas de choque. Dr. Caio Cerávulo Lemos atende na Washington Luiz 955 no centro, 1833348480. Constru Serra também conosco, na Alvino Gomes Teixeira 2112 no Parque Furquinha, 1839045300. Quer aprender inglês ou espanhol de um jeito totalmente diferente das escolas tradicionais? A Outland Education tem uma metodologia própria, ativa e baseada em projetos. É o famoso PBL, aprendizado por meio de projetos. Crianças a partir de 6 anos aprendem de forma dinâmica, prática e envolvente. Vá até a Rua Otmar Buarque 41, no Jardim Esplanada, em Prudente. Fale com Adriano no WhatsApp 18991439243. Outland Education, aprender pode ser incrível. Quanto ao assunto é uniforme esportivo ou empresarial, meu amigo, é Gerson Esportes Uniformes, na Rua Tiradentes, número 700, em Pirapozinho, 18996434863. Mirato Prime Design, referência em transformar ambientes com personalidade. Lá você encontra mobiliário personalizado para empresas, móveis corporativos com sua logo, suas cores e o estilo da sua marca. E para sua casa, projetos sob medida para todas as áreas da sua residência, sempre com acabamento de alta qualidade e atenção aos detalhes. Mirato Prime Design, personalização que eleva seus ambientes. Visite o Instagram, @Mirato Prime com 2 T's. Você sabia que seu pet também pode precisar de cuidados especializados? Tanto na parte ortopédica como também na parte neurológica, viu? A Physiocare Pet vai ajudar o seu animal. Na Rua José Trímio, número 77, no Bom Giovanni, 1839
9981156. Efetivo Imóveis, tudo em compra, venda, aluguel, lançamento de imóveis de todos os tipos. Venha efetivar o sonho da sua casa própria no Efetivo Imóveis, Avenida Washington Luiz 841, 18997952625. Efetivo Imóveis. Professor, agora eu queria falar um pouquinho sobre a sua ligação com o Grêmio Prudente, né? Até iniciei falando aqui de 13 anos atrás, quando nós tivemos aí um contato mesmo que pequeno naquela oportunidade, e você junto com o Bernardo, você jogou com o Bernardo no São Paulo, né? Isso. Você junto com o Bernardo, foram campeões juntos também, né? Sim, e o Bernardo é o meu agente, é o meu procurador ainda por cima hoje. Ah, isso que é uma amizade longeva, hein? É uma amizade já de 30 e poucos anos, né? Isso é legal, cara. Os grandes amigos sempre ficam, né? Sim. E nós íamos falando sobre isso. Lá atrás, você, junto com o Bernardo, idealizou o Grêmio Prudente, que foi a compra do OPEC, que se tornou Grêmio Prudente. Queria que você pudesse falar dessa ligação com o clube, né? Tudo começou com você. Acho que, assim, tudo tem etapas dentro da vida. No futebol não é diferente. E o início do Grêmio Prudente foi com você e o Bernardo Ramos, para que o Grêmio Prudente pudesse chegar onde está hoje. A gente pode falar sobre isso mais à frente. Mas queria que você pudesse falar daquele início lá atrás que você fez parte. Bom, foi praticamente uma transição, né, do OPEC para o Grêmio Prudente. Então, assim, a gente começou mais trabalhando com as categorias de base e o profissional a gente tinha muito pouco acesso, né? Até porque a intenção naquela oportunidade era você ter uma ligação com a equipe profissional, até para você começar a colocar jovens jogadores jogando a B, praticamente, que era a divisão que o Grêmio Prudente se encontrava naquele momento. Infelizmente, isso não foi... acabou não acontecendo, né? Até por alguns problemas, mas assim, daqui também saíram vários jogadores, né? Jogadores que se destacaram aí no futebol brasileiro, o Crisan, o Martinelli, até esse que está no Fluminense daquela safra, o Evandro. Então, assim, são jogadores que praticamente saíram do Grêmio Prudente e hoje, queira ou não queira, estão se destacando aí no futebol nacional e internacional. Demorou um pouco para que as coisas se encaixassem, principalmente no time principal do Grêmio Prudente, na equipe profissional, né? Mas assim, o mais importante é que hoje a gente tem uma divisão, né? O ano passado o Grêmio Prudente não conseguiu o acesso, né, por pouco, e a gente espera que isso possa acontecer no próximo ano, que a gente tenha, né, Prudente novamente com uma equipe disputando a Série A1 do Campeonato Paulista. O Evandro que você está falando é o volante ou não? Isso, é ele mesmo, é o volante. Cara, eu lembro de uma Copa São Paulo que eu fiz, e ele jogou, e inclusive tem relacionamento com ele até hoje, nós somos amigos. Sim. Eu falei, eu lembro até hoje, cara, eu era repórter na época, não narrava ainda. Cheguei nele depois do jogo, como já tinha, assim, cobri o dia a dia do clube, né, então a gente tinha um relacionamento de amizade mesmo. Falei, cara, você vai jogar em time grande. Aquele menino, eu acho que até faltou oportunidade de ele jogar num time ainda maior, viu, Zago? Porque tem uma qualidade impressionante, fez história lá no Guarani, é verdade, mas é um menino muito bom de bola. Agora já deve estar com seus 32 anos, mais ou menos, né? Sim, 30, 31, é por aí. Mas é um cara que, assim, se perdeu um pouco aí nesse meio, mas ele tinha tudo para, sei lá, para jogar em uma equipe grande do futebol brasileiro. Infelizmente isso não aconteceu, mas assim, queira ou não queira, é um jogador que fez carreira também. Com certeza. Eu até lembro de uma comparação que fiz lá atrás com ele. Falei, pô, cara, você lembra muito o estilo do Ralf, é um cara mordedor, tal. Ele também tinha aquela dificuldade um pouco na saída de bola, que acredito que foi aprimorando ao longo da carreira, mas é um menino que até hoje eu torço muito por ele, que ele tenha muito sucesso. Inclusive, teve até um treinador, que é amigo meu, que vai disputar a Série A2, que me ligou perguntando dele, mas ele estava, acho que ele está não sei se ele está em Santa Catarina, no Tubarão, alguma coisa assim, não lembro onde que ele está jogando agora. Sim, eu não vi ultimamente aí que time que ele estava, mas deve ser em Santa Catarina mesmo.
Eu conversei com ele, porque o treinador me pediu o telefone dele, eu perguntei para ele se poderia passar, mas ele estava com contrato lá, alguma coisa nessa linha. Ô professor, a gente falou desse começo aí, esse momento atual do Grêmio Prudente, né? Acredito que até pela sua correria você deva acompanhar mais superficialmente, é verdade, mas o que você pode falar assim dessa nova gestão, o André Garcia, o Tomazetti, o próprio Paulinho, né? Essas pessoas que, para mim, mudaram um pouco o rumo do Grêmio Prudente da antiga gestão, né? Eu me refiro até na questão de profissionalizar a equipe do Grêmio Prudente mesmo. Tanto é que a gente está vendo aí a reforma no Prudentão, a construção do CT. O que você pode falar sobre tudo isso? É uma gestão profissional, né? Eu acho que isso é o mais importante. Até a única coisa política praticamente que aconteceu foi a que eles conseguiram o Prudentão por 10 anos, né? Que eu acho que isso aí era importante, né? Eles terem uma casa, fazerem do Prudentão aquilo que eles bem entendem, né? Usufruir do Prudentão. Então, isso acabou acontecendo. A construção do centro de treinamento também é muito importante. Já vi que começaram a treinar no CT, né? E o CT ainda continua em obras, né? Isso que é o mais importante. Então, assim, é uma gestão muito profissional. O Paulinho é um cara que tem uma experiência internacional, até porque ele trabalhou 3 anos em Portugal, na equipe de um amigo meu em Portugal. É um cara que tem assim que procurou se aperfeiçoar dentro do futebol, está sempre atento a tudo. Então, é uma das pessoas importantíssimas que tem dentro do Grêmio Prudente hoje. E o André, dando todo o respaldo, né? Fazendo com que as coisas aconteçam, que isso é importantíssimo. O Prudentino estava um pouco cansado das pessoas que falavam que iam fazer e nunca faziam nada, e chegou o André e acabou, né, fazendo com que as coisas acontecessem. Eu acho que é questão de tempo para que o Grêmio possa pintar na Série A1 do Campeonato Paulista, e eu espero que isso aconteça no ano de 2026. Inclusive, eu tive no CT, né? Na verdade, eu estou acompanhando tanta obra no Prudentão e as visitas que estão abertas no CT também. Cara, eu vi os campos, são 4 campos, coisa mais linda, realmente um trabalho. A grama que está plantada no CT é a grama da Copa do Mundo do ano que vem, a mesma grama que vai estar no Prudentão agora nessa reforma que eles estão fazendo. É um trabalho muito sério, realmente. Inclusive o André, eu converso muito com ele sobre isso, né, até em entrevistas. Eu acho que o André, o Grêmio Prudente, no modo geral, sofre ainda com a falta de torcedor, justamente pelas decepções que os torcedores tiveram com gestões anteriores do próprio Grêmio Prudente e de outras equipes, né? Mas, se Deus quiser, aí nós temos a oportunidade de disputar uma Série A1, acho que essa coisa, essa mentalidade do torcedor vai mudar também. E aí eu te pergunto, professor, seria desejo, de repente, em uma Série A1, trabalhar numa equipe da cidade, num Grêmio Prudente? O que você pode falar sobre isso? Bom, é lógico que é sempre um desejo, né? Eu praticamente, como eu disse antes, né? Estou esperando algumas coisas aí para o começo do ano, né? Tem sempre sondagens, tudo, e eu espero começar o ano trabalhando. O Grêmio Prudente hoje tem um treinador, um cara que vem fazendo um grande trabalho, por pouco também que a gente não consegue uma vaga na Série D, né, ou na Copa do Brasil. Eu acho que o pessoal ia escolher a Série D para ter o calendário de todo o ano, né? Então, assim, é um cara que vem fazendo um bom trabalho, e eu vou torcer muito para que ele consiga o acesso e que permaneça no Grêmio Prudente, né? Porque eu acho que só a sequência de trabalho é importante para o treinador e para o clube. E aí, quem sabe, no futuro, sim, né, poder um dia dirigir o Grêmio Prudente, né? Já que, assim, eu tive uma experiência de trabalhar aqui em Prudente, numa época que o Grêmio Barueri estava aqui,
né, com pessoas praticamente que eu não conhecia, caras que só se aproveitaram aqui da cidade e não fizeram nada em troca. Então, assim, quem sabe no futuro, mas por enquanto a gente tem um grande treinador e, independente de tudo, eu vou estar na arquibancada, se tiver que estar na arquibancada, torcendo para que o Grêmio Prudente consiga, né, essa tão sonhada vaga à Série A1 do Campeonato Paulista o ano que vem. Você falou em relação aos torcedores, né? Nós temos um estádio que não é para Presidente Prudente, né? O Prudentão não é para Presidente Prudente. Construíram um elefante branco ali que praticamente ficou um tempo abandonado e depois, né, agora com a entrada do André aí, do pessoal, né, eles começaram a mexer, a reformarem o Prudentão. Essa nova estrutura do campo ser mais perto da arquibancada, eu acho que vai atrair mais torcedores, né? O torcedor ficava muito longe, né? O Prudentão é muito grande. E hoje em dia, assim, o pessoal não quer mais estádio assim, né? Até na época, quando a gente estava na base aqui do Grêmio Prudente, nós até conversamos se não dava para levar os jogos do profissional para o Caetano Peretti, que é onde a torcida poderia ajudar um pouco mais. Então, eu acho que esse novo Prudentão vai fazer com que o torcedor se aproxime mais da equipe e vai fazer com que as pessoas frequentem ainda mais o Prudentão. Eu sou um cara saudosista, sou um cara bairrista, mas, sinceramente, eu gostaria de ver o Grêmio Prudente campeão de alguma coisa com um treinador de Presidente Prudente, um cara que é daqui. Quem sabe no futuro possa ser você, a gente vai estar na torcida para isso também. Deixa eu aproveitar e mandar um abraço aqui para a parte final dos patrocinadores. Nova Gás, Ultra Gás e Água, na Joaquim Constantino, 1810, 18997363070. Nosso Chopp, o sucesso da sua festa, 18997427178. Seu happy hour imprudente é no Baianos Bar, o cupim casqueirado mais famoso da cidade e toda a região. Na rua Alfredo Pereira Ramos, 370, Cidade Universitária, Campus 1, 3908-3086. Está em busca de emagrecimento, fortalecimento ou treino para competir de boxe? É na fé, Centro de Treinamento, na rua Gaspar Ricardo, número 15, 189-8808-8528. Alinhamento, balanceamento, escapamento mecânico em geral, injeção eletrônica na Mundial Centro Automotivo. Fale com Gleidson, 18996965212. Dimensão Ambiental Consultoria e Assessoria, 18997040957. Seu filho merece todo cuidado do mundo. O pediatra Alisson Martins vai atender muito bem. Consultas 1832237759. Peça para a sua caminhonete na 4x4 Autopeças, 18998083565. Joaquim Constantino 2128. Escritório Palmer, sinônimo de tradição e tranquilidade para você e sua empresa, 1832227265. Cabonete, há 30 anos conectando pessoas com qualidade. Gitec Informática, acesse gitecinformática.com e Planejados Well, tudo em móveis residenciais, cozinhas, quartos, closets, banheiros e painéis, tudo sob medida e o melhor de tudo, com pagamento facilitado para enquadrar dentro da sua realidade. 18998108687. Sabe como que é, né, professor? Tem que dar aquela faturada para pingar os leitinhos da criança, aquela coisa toda. Tá certo. E tá bem acompanhado. Graças a Deus tem uns bons nomes aí com a gente, né? Tem só nomes bons aí. O professor, acho que é indiscutível a gente falar um pouquinho também sobre o Mirassol, né? O Mirassol que foi a grata surpresa do futebol brasileiro, pelo menos no meu modo de entender. O Guanais, eu não sei se você já teve a oportunidade de assistir, mas eu faço os donos da bola aqui na Band Paulista também, com o nosso querido Oscar Roberto Godoy, com o Fabiano Leamas, e a gente tem na nossa área de cobertura Novo Horizontino e Mirassol, né? Um na Série A, outro na Série B. Inclusive, o ano passado eu narrei a Série B na Band. E aí, por que eu estou falando isso? É uma história que tem que ser escrito um livro, no meu modo de entender. Eu queria a sua opinião. Um time debutante na elite do futebol vai direto para Libertadores, com times grandes fazendo campanhas pífias, como Corinthians. O São Paulo até foi o 8º, tinha expectativa de uma pré-Libertadores, mas não vai acontecer. Mas também como o Santos, que lutou para não cair, enfim. É a grande história do futebol brasileiro atual? Bom, eu acredito que sim, eu nunca vi isso acontecer, né? Não só aqui no futebol brasileiro, mas
No futebol mundial, eu não me lembro de uma equipe que saiu da série B de um determinado campeonato e chegou à Champions League, como o Mirassol chegou na Libertadores agora, né? Praticamente isso aí é para se escrever um livro mesmo. Fica difícil você falar alguma coisa porque eu não fiz parte do dia a dia do Mirassol, eu sei de algumas coisas, né? Eu acho que o mais importante assim foi que eles mantiveram uma base, né? Passaram confiança para esses jogadores e para o treinador que chegou lá também, né? Porque o Guanais ele tinha acabado de ser demitido do Atlético Goianiense, se eu não me engano, né? E aí foi contratado pelo Mirassol. Eu acho que ninguém, nem mais otimista, nem o presidente do Mirassol esperava isso, né? Isso também é fruto do trabalho que eles fizeram no Mirassol nos últimos anos, né? Usaram praticamente o dinheiro de um atleta para poder construir o seu centro de treinamento, e hoje é um centro de treinamento que tem tudo praticamente, né? São 4 campos, eu estive lá no centro de treinamento há 4, 5 anos atrás. Não tinham o hotel ainda, mas assim, eram 4 campos, já tinha uma estrutura básica para aquilo que precisa para você tocar o futebol, né? Então, assim, eles vieram crescendo a cada ano, conseguiram o tão sonhado acesso à Série A do Campeonato Brasileiro, né? E depois aconteceu o que aconteceu. Isso aí, de verdade, alguém vai ter que escrever um livro sobre isso, principalmente, e quem sabe as pessoas que trabalharam esse ano no Mirassol, que são as pessoas que conhecem mesmo a fundo o que aconteceu. Falou no CT, né? Eu lembrei aqui. Luiz Araújo foi vendido, o Mirassol construiu o CT. Diego Costa do São Paulo foi vendido para a Rússia, né? E o Grêmio Prudente tinha 20% do passe do Diego Costa, tá usando para construir o CT. E uma entrevista que eu fiz com o André, eles estão usando o mesmo projeto com algumas melhorias do Mirassol, que o Mirassol cedeu para o Grêmio Prudente. Então, o Grêmio Prudente está no caminho certo e a gente torce para isso. Só que é inevitável também o desmanche, né? Inclusive você estava falando sobre uma coisa que me chamou a atenção, sobre o Guanais, né? Eu tive cobrindo agora o troféu Mesa Redonda da Gazeta aqui pelo Resenhando e fiz uma pergunta para o Reinaldo com relação ao trabalho, né, do Guanais, porque o Felipe Luiz reconheceu que é um trabalho muito autoral. O que você pode falar? Você que é da, vamos dizer assim, da mesma profissão, é tão autoral assim como o Felipe Luiz disse? Eu acredito que sim, né? Não é fácil você chegar numa equipe que praticamente é uma equipe que vai lutar contra o rebaixamento, para não ser rebaixada, e você chegar, né, diretamente a Libertadores. Então, assim, é um trabalho perfeito, né? Assim, para aquilo que era o Mirassol dentro da Série A do Campeonato Brasileiro, né? Tá, o cara vai falar, seria perfeito se fosse campeão, mas seria muito difícil. Eu vejo como um trabalho perfeito, né? Não só do treinador, como os jogadores que ouviram as mensagens que o treinador passou para eles também, né? Eu acho que isso aí a gente tem que falar bem dos jogadores, porque no final são os jogadores que vão em campo, são os jogadores que vão brigar pelas cores do Mirassol, né? E esses jogadores deram ouvido ao seu treinador. Então, assim, é um trabalho, um dos melhores trabalhos que eu vi ultimamente acontecer aqui no futebol brasileiro, e a gente espera que o Mirassol possa ter, né, um ótimo futuro também dentro da Série A do Campeonato Brasileiro, né? Que não se percam aí no caminho, até porque é uma equipe aqui perto de Presidente Prudente, é uma equipe que tem algumas pessoas que já que estão fazendo parte da estrutura do Grêmio Prudente hoje. Isso aí é bom a gente ter o exemplo do Mirassol para poder chegar, quem sabe, um dia a uma Série A1 do Campeonato Brasileiro.
A gente torce para isso realmente. E agora o que eu lamento é que pode acontecer o desmanche. Já está acontecendo, né? O Danielzinho foi para o São Paulo, eu acho que o Gabriel deve ir para o Sport Cristal, enfim, o que também é natural pela Sim. grande campanha que foi feita, né? Não tem o que fazer, não tem o que falar também. Rapidinho, o que você achou, professor, da final do Mundial? O Flamengo fez frente para o PSG, decisão nos pênaltis. Bom, mas com todo respeito aos atletas, mas foi muita incompetência na cobrança dos pênaltis ali no, tudo bem, tem um goleiro ali, aquela coisa, mas os pênaltis, no meu modo de entender, foram também muito mal cobrados, hein? Bom, olhando assim os 90 minutos e mais a prorrogação, na minha opinião, o Paris já merecia a vitória por tudo aquilo que fez Concordo. durante o jogo, né? Criou as melhores oportunidades e não converteu em gol. E depois, você sabe que eu vivi uma situação dessa no Palmeiras, na Copa do Brasil de 2011. Na Copa do Brasil de 2011, nós fomos jogar contra o Atlético Goianiense em Goiânia. Era as quartas de final da Copa do Brasil e o jogo terminou empatado 1-1 e foi para os pênaltis. Os meus jogadores erraram 4 pênaltis e do Atlético Goianiense 3 e eles ganharam por 2-1. Então, assim, Caramba! são coisas que acontecem. Eu pensei que nunca mais ia acontecer o que aconteceu comigo no Palmeiras e eu acabei vendo ontem, né, quarta-feira, no jogo PSG e Flamengo. Eu não sei, incompetência, também estudaram muito bem como batiam os jogadores do Flamengo. Então, assim, são coisas que acontecem no futebol que é muito difícil você explicar. Acontece. Rapaz, mas essa daí eu também vou te falar, hein? Eu repeti numa final de Mundial que aconteceu com você, que coisa louca Sim, mesmo, né? sim. Ontem eu narrei aqui no canal Resenhando com o Cid Júnior, em cadeia, com a Rádio 101 FM aqui de Presidente Prudente, a decisão, o primeiro jogo da decisão entre Corinthians e Vasco. 0-0, no meu modo de entender, muito xoxo. O que você projeta aí para essa segunda partida? O que você viu também no que aconteceu ontem, não, né? Como o programa está entrando na sexta, a gente tem que falar anteontem. Na quarta-feira eu narrei, então, essa partida e eu achei um jogo muito xoxo. E a projeção para o jogo de domingo, que a gente transmite, inclusive, aqui no Resenhando, mais uma vez, em cadeia com a 101 FM. Meu, falar a verdade, o jogo estava tão bom que eu acabei dormindo. Eu dormi com 40 minutos do primeiro tempo, eu acho que eu dormi, porque até ali não tinha acontecido nada, né? Assim, é um jogo muito xoxo mesmo. Difícil você falar o que esperar para o segundo jogo, né? Eu, por ser paulista, espero que o Corinthians possa ganhar, né? Até porque seria importante para o momento difícil que vive o Corinthians hoje. Mas, assim, é um jogo que a gente pode esperar de tudo também, né? Ontem, de novo, os 40 minutos que eu vi, eu não gostei. É um jogo amarrado, truncado, as duas equipes com medo de se exporem um pouco mais. Então, eu espero que possa mudar para o segundo jogo, né? Que o futebol seja melhor e que a gente possa ver um Corinthians, quem sabe, mais ofensivo em busca dos gols para poder conseguir esse título que vai ser importantíssimo para o clube para terminar o ano, né? Já que nos outros campeonatos praticamente o Corinthians não é que teve tanto sucesso. Muito bem observado. E a expectativa para a Copa do Mundo do ano que vem, professor? Bom, de novo, em todas as entrevistas que eu dei até agora, eu sempre falei que a recuperação do Neymar vai ser importantíssimo para a seleção brasileira. Na minha opinião, nós não temos um jogador decisivo como o Neymar, mas só que ele tem que estar bem fisicamente, né? Ele tem que focar naquilo que ele vai fazer no Santos. Eu não sei se ele vai permanecer no Santos ou não. Mais 6 meses. Mais um bom campeonato paulista, um bom início de campeonato brasileiro e se preparar bem para a Copa do Mundo. Porque, na minha opinião, sem o Neymar, o Brasil não está na lista dos favoritos para ganhar o próximo Mundial. Então, assim, apesar de tudo, da troca de treinador, de toda essa
boa fase com o nosso novo treinador, com o Ancelotti, eu não vejo o Brasil como na lista de favoritos para ganhar a próxima Copa do Mundo. Já com o Neymar, na minha opinião, muda um pouco mais, porque é o único jogador diferente que nós tivemos aí nos últimos anos. Eu ia até te perguntar isso, se você matou as duas próximas perguntas minhas, porque assim, eu ia te perguntar se você acreditava no Neymar, porque a gente vem falando, se o Neymar quiser, se o Neymar focar, se o Neymar treinar, se o Neymar jogar, o Neymar pode decidir, mas quanto tempo a gente já vem dizendo isso, né? Eu ia perguntar se você acredita no Neymar e até onde você acha que a seleção vai, com ou sem Neymar? Bom, de novo, né? Eu acredito que se o Neymar colocar a cabeça no lugar, fizer um bom campeonato paulista, um bom início de campeonato brasileiro e se preparar bem para a Copa do Mundo, o Brasil entra nessa lista aí de favoritos a ganharem a próxima Copa do Mundo. Sem Neymar, eu acho difícil. Tudo pode acontecer, mas eu acho um pouco mais difícil. Então, assim, eu espero que o Neymar se prepare e que a gente possa contar com ele aí no próximo Mundial. É o que nós todos torcemos, sem dúvida. A gente já está caminhando para a parte final aqui, professor. Algumas perguntas rapidinhas. Treinadores estrangeiros no futebol brasileiro. Sua opinião? Até porque você já foi um estrangeiro também, como jogador na Roma, com uma história muito linda, é verdade. Queria sua opinião sobre isso. E se há uma paciência maior com os treinadores estrangeiros do que com os treinadores brasileiros? Porque, na minha visão, a paciência que se tem com os treinadores estrangeiros por parte das diretorias dos clubes é muito maior do que com as dos brasileiros. Bom, você já matou, né? Eu fui estrangeiro durante a minha carreira como atleta e como treinador por 15 anos. Então, assim, eu vejo como normal, né, a contratação de um treinador estrangeiro. Apesar de que quando você contrata um treinador... Quando um jogador brasileiro vai para o exterior, ele tem que ser diferente. Então, ele vai para o exterior para fazer a diferença. Na minha época era assim. Hoje mudou um pouco, mas ainda continua. Quando uma determinada equipe contrata um jogador estrangeiro, é porque ele vê algo diferente. Ele espera que esse jogador possa fazer algo diferente. E a mesma coisa é treinador. E nos últimos tempos aí contrataram um treinador que, na minha opinião, os treinadores brasileiros não deixam nada a desejar para esses treinadores, entendeu? Eu acho que quem fez a diferença aí nos últimos anos, vamos colocar o Jorge Jesus no Flamengo, mas ele estava um pé também para ser mandado embora antes de fazer a campanha que ele fez. A diferença é o Abel mesmo. Mas não classificou, né, na Libertadores, né? Isso. A diferença é o Abel mesmo, que vem há 5 anos trabalhando no Palmeiras e vem, queira ou não queira, fazendo a diferença, na minha opinião. Tem uma paciência bem maior com o estrangeiro do que com o brasileiro, não só por parte da diretoria dos clubes, mas também uma certa parte da imprensa. Então, assim, espero que a gente devagar recupere o espaço que nós estamos perdendo, não sei se é a palavra certa, né? Mas, assim, eu espero que, ainda mais agora, com a chegada do Dorival e do Fernando Diniz na final da Copa do Brasil, quem sabe, a partir disso, com o Felipe Luiz tendo ganho o Brasileiro, Libertadores e chego à final do Mundial Interclubes, o pessoal passe a olhar um pouco mais para os treinadores brasileiros, porque nós temos uma camada muito, muito boa de treinadores que podem se equiparar aos treinadores estrangeiros que nós temos aí no futebol brasileiro hoje. Ô Zago, a gente falou lá atrás sobre a base. Presidente Prudente vai ser sede da Copa São Paulo. Você que trabalhou bastante com base, qual que é a importância da Copinha, como é carinhosamente chamada, para o futebol brasileiro em si, no seu modo de entender? Antigamente era diferente, né? Hoje alguns clubes não vão com seus principais jogadores para a Copa São Paulo, já deixam esses jogadores se preparando para o início dos campeonatos estaduais. O caso de Flamengo fez isso nos últimos anos, Atlético Paranaense. Eu não sei se algum clube do futebol paulista vai fazer isso esse ano. O São Paulo fez há uns 2 anos atrás também. Então, assim, não é a mesma Copa São Paulo de antigamente, mas
assim, o futebol brasileiro, em geral, dessa categoria, vai estar na Taça São Paulo. Então, é sempre bom você assistir os jogos e você saber estar por dentro daquilo que vem acontecendo, né, com esses jogadores que já estão ali perto de um dia poder jogar nas suas equipes profissionais. Então, assim, se eu estiver aqui em Prudente, eu vou acompanhar os jogos e acho que todos têm que acompanhar, né? Até porque, queira ou não queira, é um campeonato aí que nós temos há não sei quantos anos, há 40, 50 anos, e assim, saíram vários jogadores para o futebol brasileiro, né, para a seleção brasileira. A Taça São Paulo, para mim, queira ou não queira, continua sendo um atrativo das categorias de base. Para mim também. Nós tivemos a escolha do Dembélé como melhor do mundo e pela primeira vez, se eu não estou enganado, é a primeira vez que não temos um brasileiro na seleção dos melhores do mundo. Queria que você pudesse dizer, concordo com o Dembélé e a falta de um brasileiro na seleção de melhor do mundo te surpreende? Eu acho que eu concordo com o Dembélé, mas eu acredito que o Rafinha poderia estar entre os 3 melhores, né? Eu não sei o que foi que aconteceu de verdade mesmo, porque, queira ou não queira, ele foi um jogador que fez 30 e cacetada de gols, não sei quantas assistências. É o jogador, junto com o Lamine Yamal, mais importante do Barcelona nesse momento. É o jogador que fez grande diferença aí do Barcelona, né, no ano passado. Então, assim, eu não sei o porquê da não inclusão do Rafinha entre os melhores do mundo, né? Principalmente entre os 3 melhores jogadores do mundo. Eu também não entendi essa. Para a gente fechar, só 2. Projeção do que acontece no futebol brasileiro. Você acha que o futebol brasileiro em 2026 será dominado mais uma vez pelo Palmeiras e pelo Flamengo, do jeito que a coisa está andando? Bom, do jeito que está terminando o ano, está caminhando para esse lado, né? Mas eu espero que outras equipes possam fazer frente com Palmeiras e Flamengo, né? Vamos ver como vai ser o mercado do futebol brasileiro a partir de janeiro, né? Eu acho que isso aí a gente vai ter um parâmetro mesmo a partir de janeiro, de como as equipes vão contratar, como as equipes vão se reforçar para os campeonatos estaduais, as competições que eles vão ter aí pela frente. E uma bem facinho agora para fechar. Essa daqui é moleza, professor. O que é mais difícil? Ser jogador, treinador ou dirigente? Ser treinador é bem mais difícil, né? Até porque quando você é jogador, você está fazendo aquilo que é um dom que Deus te deu e depende de você mais para você conquistar os seus objetivos, né? Enquanto que o treinador depende de outras pessoas, depende do grupo, depende praticamente da estrutura que o clube oferece. Então, eu acho que ser treinador é bem mais difícil. Maravilha. Professor, quero agradecer a sua participação aqui no Resenhando, dizer que é sempre um prazer. Estamos aqui aptos, quando você quiser, para a gente poder resenhar. Você viu, agora que eu vi, deu 1 hora de entrevista e parece que começou agora há pouco, que o papo estava gostoso, o papo estava bom. Então, boa sorte para você, um grande final de ano, um Feliz Natal, um Ano Novo, que possa passar com a família, que tenha muita saúde, muita paz e que tenha um grande ano de 2026, pessoal e profissional para você, tá bom, professor? Obrigado, eu que agradeço a oportunidade e precisando, a gente está sempre por aqui. Valeu, grande Antônio Carlos Zago, obrigado ao professor que esteve conosco hoje no Resenhando com Cid Júnior. A gente se encontra, meu amigo, na segunda-feira aqui no Resenhando. A todos, um forte abraço, muito obrigado pelo carinho da audiência, valeu, até a próxima.